Sobreviventes depois do terremoto. Se você quer saber um pouco mais sobre minha opinião sobre esse filme, fique ligado nesse vídeo. Antes de qualquer coisa, se inscreve nesse canal, ativa o sininho e dá um like, beleza? Então, bora pro vídeo. Depois de um poderoso terremoto em Seul, é devastado, restando apenas ruínas da grande cidade. O apartamento é o único lugar que ainda está de pé após a tragédia, se transformando em um ponto de abrigo para sobreviventes. Os moradores conduzem temporariamente os residentes do apartamento. À medida que a crise vai se desenrolando, o Yantang tenta proteger os residentes de estranhos que começam a chegar aos poucos. Min Sing era um funcionário público que é escolhido por Yantang, que se torna o seu ajudante, e sua esposa do Min Yang, que é uma enfermeira, e ajuda a cuidar dos feridos. Com o passar do tempo, o número de pessoas no prédio só aumenta, exigindo uma medida especial. O que eu fiquei bem surpreso nesse filme é que tem uma boa pontuação, uma boa avaliação, tanto dos críticos, tanto dos fãs que gostam de filmes coreanos. Só que infelizmente não me atraiu, e eu vou falar quais foram os pontos positivos e quais foram os pontos negativos nesse filme. Então, fique ligado. O ponto positivo é a sua atmosfera. Você vê um prédio no meio do nada cheio de destroços devido à catástrofe que foi o terremoto. Então, isso foi muito legal de abordar a sua atmosfera. Um dos outros pontos que eu achei legal foi a atuação. Todas as atuações foram legais, bem imersivo, bem interessante, bem pontual, gostei demais. Alguns personagens ficam em choque, nossa, por que tá fazendo isso? Então é bem legal, é bem abordado a história nesses detalhes, né? Mas eu acho que assim, uma das coisas diferentes desse filme, como é o gênero de catástrofe, né? A maioria dos filmes de catástrofe é o quê? Foco na catástrofe, a ação, momento triste durante o filme, porém, entretanto, o foco principal não é os conflitos humanos, né? Vai ter, mas não é o principal. Nesse caso, a catástrofe já aconteceu, já foi, quando aparece ou é no início do filme ou é flashback. Mas o principal são sobreviventes que vão ficar no prédio, que é o único que está vivo. Então durante o filme você vai ver pessoas loucas, perturbadas, né? Você vai ver o motivo durante o filme. Então isso é legal, e tem algumas surpresas, né? Tipo, nossa, por que o cara fez isso? Então tem uns momentos legais, momentos muito interessantes durante o filme, né? Bem surpreendente, e é bem legal nesse ponto. Bom, agora eu vou falar o ponto negativo do que eu não gostei nesse filme. Ponto negativo, na minha opinião, sobre esse filme. Eu sei que existem muitos filmes com uma duração muito longa, porque você precisa abordar com detalhes cada personagem e etc. Mas existem filmes que tem uma duração longa e não precisava ter essa duração, porque você vê que está enchendo linguiça. É nesse mesmo caso desse filme, não precisava ter essa duração. Se fosse uma duração mais compacta, seria melhor, porque você ficaria mais preso, mais imerso à história, algo que esse filme não faz. Ele repete várias coisas na história, o personagem faz inúmeras coisas que a gente já tinha entendido antes, falava várias vezes a mesma coisa, então tipo, cara, eu entendi desde o início. Então deixa a desejar nesse ponto. Se a duração fosse menor, mais compacta, seria positivo demais, né? Eu acho que assim, de resto, tá bom, o filme tá legal, boas atuações, a atmosfera tá interessante, mas o que deixou a desejar foi isso. A história é legal, a história é interessante, mas eu acho que a duração podia ser menor, sabe? Eu acho que repete muito. Outro ponto negativo que eu quero abordar com vocês é basicamente o seguinte: por que esse prédio foi o único que sobreviveu e os outros prédios, outras casas, destruiu? Tá tudo só pedras e tudo mais. Isso podia ser bem explicado, isso seria interessante. Se eles têm alguma tecnologia, algum amortecedor, alguma coisa que faz para esse prédio não cair, não desmoronar, isso podia ser legal. Isso foi um ponto negativo. A história repete tanta coisa que eu acho que isso cresceria muito mais na história, mas não teve, e foi um ponto negativo, na minha opinião, por não ter. Eu fiquei bem ansioso para esse filme, pelo fator de ter várias críticas falando positivamente sobre esse filme, uma boa avaliação, então eu tava bem ansioso que talvez seria um bom filme, eu ia gostar bastante, né? Porém, eu fiquei bem decepcionado pelo fator que eles enrolam bastante durante o filme. Como eu falei antes, deveria ser mais compacto, né? Então, esses pontos, tem coisas que eles deveriam ter contado e não contaram. Então,
deixou a desejar. Mas se você quer ver um filme que não é focado sobre catástrofe e sim sobre os dilemas pessoais e tem um pouco de ação bem sutil, talvez você vai gostar. Mas pra mim não foi um grande filme, foi uma decepção do que eu imaginava pelas pontuações e tudo mais. Aí tem que entender o seguinte, não é porque tem uma boa crítica e várias pessoas estão gostando, estão elogiando, tem uma boa avaliação, boas pontuações, né? Não é por isso que você vai gostar. Cada um tem um gosto, né? Cada um tem uma percepção sobre esse filme. Então é isso. Sobreviventes depois do terremoto. Espero que vocês curtiram minha crítica sobre esse filme. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar um like, beleza? Então, falou e fui!